Bom dia! Bom dia a todos vocês, meus queridos. Bom dia a todos que me acompanham aqui no meu canal Diário da Elvira, aqui no YouTube. Bom dia a todos vocês. Gostaria de agradecer a todos que me assistem. Eu sei que tem gente que me assiste lá no México, nos Estados Unidos e aqui no nosso Brasil, é claro. Gostaria de pedir vocês que trazem sempre bastante gente para se inscrever no meu canal. Vou ficar muito feliz se isso acontecer, bastante gente no meu canal. Gostaria de pedir para que vocês compartilhem, dá o meu joinha, aperta o sininho lá, gente. Aperta o sininho lá para o YouTube saber que vocês gostam do meu vídeo e ele vai mandar mais vídeo para vocês. Gente, hoje um bom dia para todos vocês, com esse dia lindo que tá lá fora, mas com um jeito que vai chover mais tarde. Mas tá muito bonito o sol. E aqui na minha casa tem muitos pés de ipê. Tá todo amarelinho, tá uma coisa linda. Gente, hoje eu gostaria de falar uma coisa assim, vamos abordar um caso assim. Quem revive o passado sofre duas vezes. Eu te pergunto, é verdade ou mentira? É mentira ou verdade? Eu acho que é verdade. Porque todos nós temos um passado. Temos que ter um passado, não é? Então, nos nossos passados aconteceram coisas boas e coisas ruins. Então, as coisas ruins, muitas vezes a gente aprende com elas, para que a gente melhore, né? Para que a gente melhore nosso modo de pensar, nosso modo de ser. Então, mas tem muitos momentos que a gente chora, quando a gente vai lembrar alguns momentos tristes do passado. Por isso que o ditado é esse: reviver o passado e sofrer duas vezes. Mas é isso que acontece. Nós vivemos, quem vive muitos anos, né? Quem está vivo porque tem passado, né, gente? Então acontece de ficar remoendo, gente, tô com sono, né? Remoendo o passado. De vez em quando a gente fica assim, ó, parada, pensando. A gente sai até, né? Parece que a gente está em outro mundo, mas não, a gente está ali pensando. Às vezes tem umas coisas, muitas vezes tem coisas boas, muitas vezes vem muitas coisas ruins que aconteceu no passado. Porque nem tudo na vida é bom, né, gente? Nem tudo é flores. Então acontece isso. Então, a gente sofre porque tem muitos passados tristes. Eu falo assim, um passado meu aí que eu tive meu problema aí, vocês sabem, quem acompanha meu canal sabe. Então eu não gosto de lembrar. Porque se eu lembrar, eu choro. Então eu não gosto de lembrar. Pode ver que tem canal aí que eu acabei não resistindo e acabei vindo a chorar. Mas é porque eu não gosto de lembrar. Foi uma coisa muito triste, então eu não gosto de lembrar. Eu prefiro lembrar as coisas boas. As coisas boas. Eu prefiro lembrar de quando eu era pequena, de quando eu tinha minha mãe. Meu pai ainda tem até hoje. E como você sabe, amanhã ele faz 87 anos, dia 23. É uma dádiva de Deus a gente ter o nosso pai com a gente. Então eu gosto de lembrar o passado, mas eu gosto de lembrar as coisas boas. Eu gosto de lembrar o tempo que eu tinha minha mãe, que eu não aproveitei muito. Mas a gente pensando, a gente voltando lá, eu tenho ela. Então, para mim ter minha mãe, eu tenho que voltar lá no passado, para ter minha mãe em meus pensamentos. Eu gosto de lembrar meus tempos também de infância. Então, esses momentos eu gosto de lembrar, gente. Momentos que me façam eu rir e sentir saudade. Aí eu gosto de lembrar.
porque, como diz, o tempo não volta. O tempo não para e o tempo não volta. É igual a água do rio. A água que toca os moinhos, né, não volta mais. As águas do rio também não voltam. Toda a água que você vê indo, ela não volta. Então, o nosso passado também é assim. Então, é difícil acontecer de alguém voltar ao passado. Não dá, então a gente só volta aos pensamentos. Então, eu tenho boas lembranças do meu passado, de quando eu era novinha, quando eu era na minha infância, quando eu era mocinha. Eu e meus irmãos, a nossa infância, né, a nossa juventude juntos. Foi muito boa, muito divertido, tanto que até hoje ainda é. Eu com os meus irmãos todos, ainda é muito bom o nosso momento, quando a gente se encontra. Aliás, a gente se encontra toda semana. É um momento de alegria, todo mundo está rindo, está conversando, contando as coisas, e meu pai também está sempre no meio, contando as coisas também. E às vezes meu pai também gosta de contar alguma coisa lá do passado, de quando ele era novo. Também é divertido. Então, para mim voltar ao passado, eu gosto de voltar para me trazer as coisas boas que me dão saudade. A gente não pode reviver ele, né? A gente só pode lembrar. Mas é muito bom a gente poder lembrar de coisas boas. Eu gosto de lembrar do tempo que eu ainda era uma gestante, que eu ainda carregava meus filhos na barriga. Era um momento que eu amava ver minha barriga crescer. E muito mais quando nascia, né? Quando via aquele rostinho. Então, até hoje, gente, eu sou a mãe coruja. Eu gosto meus filhos perto de mim. Claro que eles não ficam, não são mais criança. Filhos, quando criam asa, eles vão, né? Eles se vão. E quando tem um tempinho, volta. Volta para uma visita. E visita de filho é quase visita de médico, né? Aquela visita que não pode ficar. Tem família. Tem trabalho. Tem suas casas. Então, é aquela visita. Fica um dia, a dois e volta para o seu cantinho de novo. Mas eu gosto de lembrar essas coisas boas, de quando meus filhos eram criança, porque eles gostavam que eu brincava com eles. Então eu brincava muito com meus filhos, eu brincava de bola, eu brincava de correr com eles, eu ensinava a andar de bicicleta. Eu gosto de lembrar o tempo que eu ensinei meus filhos a ler e escrever, o tempo que eu botava para a escola. Então, esse tempo é bom a gente lembrar. Não gosto de lembrar do acidente do meu filho. De vez em quando ele vem na cabeça e eu prefiro tirar, porque é sofrer 2 vezes mesmo. Porque eu sofri muito quando aconteceu e se eu lembrar hoje eu sofro novamente. Porque é difícil lembrar. Só em saber que eu quase perdi ele num acidente. Então é difícil lembrar. Então esse passado eu não gosto de trazer de volta, mas eu gosto de trazer a recuperação dele. Porque foi uma recuperação demorada. Ele se recuperar, voltar à saúde. Mas ele está aqui hoje, casado, e me dá muita alegria. Todos os meus filhos me dão muita alegria. Então, quando a gente volta ao passado, vamos buscar coisa boa. Vamos buscar coisa boa, porque... Gente, parece que não dormi a noite toda, mas eu dormi, tá? Vamos buscar coisa boa, vamos lembrar de quando eu falei aqui, quando a gente era criança, o pai, mãe e os avós, que é muito gostoso. Eu ainda conheci meu avô, da parte do meu pai, já brinquei muito com ele, que meu avô era uma criança, era uma criançona, adorava brincar com a gente. Conheci a minha avó da parte da minha mãe também e da parte do meu pai. Conheci os dois, da minha mãe eu conheci só
A minha avó também era muito bom. Minha avó ia nas nossas casas, quando nós éramos crianças. Ela gostava, as irmãs da minha mãe gostavam de pescar. Aí ia ela para lá, levava a gente para o rio e elas ficavam pescando. Aí quando a gente ia falar, ela falava assim: quietinho, criança, quietinho, que se falar espanta os peixes. Então a gente ia ficar no rio tudo em silêncio. Quando uma criança fica em silêncio, a criança não dá sossego, mas nós ficávamos quietinhos, que era criança que obedecia, né? O garoto hoje manda a criança ficar em silêncio. Não tem como, as crianças hoje em dia não obedecem mais, silêncio para eles é sinônimo de bagunça. Então, era muito bom quando eles iam lá para minha casa. Minha avó, a alegria da minha mãe, quando minha avó chegava, com as irmãs dela. Aí hoje eu não tenho mais minha mãe, não tenho minha avó, mas eu tenho meu pai, tenho meus irmãos, né? Tenho meus cunhados, tenho meus sobrinhos. Então, eu tenho essa lembrança boa e ruim por eu ter perdido minha mãe cedo. Mas quando a gente for reviver o passado, vamos buscar coisa boa, gente. Não vamos ficar chorando, não, né? Então tem muita coisa boa. Eu gosto de lembrar. Eu gosto de lembrar da minha infância, que eu brinquei muito. Eu e meus irmãos, nós brincávamos muito. E como eu sempre falo, meu pai foi sempre presente em nossas vidas. Até hoje, a gente tem ele com a gente. E é agradável demais a companhia dele. É muito bom estar com ele, sentar do lado dele, conversar. A gente conversa, a gente ri, a gente brinca, a gente até chora de rir, porque meu pai ele é muito engraçado. Então, para me lembrar o passado, eu gosto de lembrar os tempos que meu pai era jovem, que meu pai tinha aquele tempinho para brincar com a gente. Eu gosto de lembrar dos tempos que a nossa inocência ainda valia muito, né, gente? Porque hoje, infelizmente, quase não se tem mais inocência. Porque tem muitas coisas que estão tirando a inocência das nossas crianças. É muita coisa. No nosso tempo passado não tinha muitas coisas, porque, bem dizer, a gente vivia, é como se a gente fosse protegido dos perigos do mundo, né? A gente vivia longe, então a gente quando não tinha contato com cidade, muita gente, a gente não tinha, lá na minha casa tinha, mas muitas pessoas não tinham televisão. O telefone não existia mesmo para ninguém, acho que quem tinha só mesmo rico dos ricos. Mas televisão lá na minha casa ainda tinha. Mas muitas pessoas não tinham, mas só que naqueles tempos, quem ainda não lembra, tem muitas pessoas que não sabem, mas tinha censura livre. A censura que criança não podia assistir. E se criança não podia assistir, os pais desligavam a televisão ou tiravam as crianças da sala. Gente, meu cabelo tá feio. Então, por isso que a gente era protegido do que está acontecendo hoje. Então, tinha como ainda manter um pouco da inocência das crianças, porque nem tudo a gente podia ver, né? Agora, hoje está, como é que fala? Está muito vivo, está muito claro, chega a estar escancarado para todo mundo ver. Então, está difícil hoje em dia você proteger seu filho até do perigo. Então, os perigos hoje estão em todos os lugares. Então, tem que ficar de olhos abertos, tem que ficar atento. Você que tem filho, fica atento, porque não é fácil, tá? Não é fácil. Para levar para o caminho errado é fácil. Para trazer ele para o caminho certo e tentar corrigir está difícil. Então, acontece isso, está muito difícil. Então, fique mais atento, por favor, fique mais atento. Pelo menos vamos proteger nossas crianças aí. Então, gente, no nosso passado tinha coisa boa. Hoje tem muita coisa. Hoje a tecnologia avançou, então tem muita coisa boa.
Tem muita coisa boa para a criança assistir, para a criança aprender, mas também tem muita coisa ruim. É nisso aí que você tem que ficar atento. Então, coloque para os seus filhos sempre, fique de olho na televisão, o que eles estão assistindo. Tem coisa perigosa, gente, tem coisa que é para adulto e criança está assistindo. Então, tem muitas coisas que não é para nossas crianças. Então, vamos tomar conta aí dos nossos pequenos, para que eles tenham um passado bom, para poder não chorar quando for lembrar dele, né? Porque tem muitas pessoas que sofrem com o seu passado. Muitas pessoas erraram. Todos nós erramos, né, gente? Que mania, né? Que mania de errar. A gente sabe, a gente erra, não adianta. Nós somos seres humanos. Então, nós temos o direito de errar, mas também temos o direito de corrigir. Nós temos que corrigir nossos erros, nós temos que pedir perdão a Deus, nós temos que conversar com Deus, nós temos que nos explicar. Porque uma criança, quando peca, a criança não sabe, mas nós sabemos. Nós sabemos porque nós temos idade, temos mentalidade para saber o que é certo e o que é errado. Agora, a criança, Deus perdoa. Agora, nós temos que nos redimir e conversar com Deus e nos explicar. Porque senão a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Então, quando a gente revive o passado, quando você lembra as coisas boas, você não chora. É até gostoso. Mas dependendo os momentos ruins que você teve no seu passado, a gente chora. Eu choro pelo problema de saúde, tá, gente? Foi o que aconteceu. Para quem não assistiu meu canal, pode assistir lá que vocês vão ver o meu problema de depressão gravíssimo que eu tive, que eu ainda me trato até hoje, e pelo que o meu médico fala, ainda tem muito tempo à frente de me tratar. Não posso parar meu remédio, e eu tenho que continuar tratando. E fala, um dia, quem sabe, você vai parar, mas por enquanto eu não consigo. Nem se eu tentar, não adianta. Eu não consigo parar agora. Se eu ficar 2, 3 dias, eu já sinto a mudança, então não dá. Então, eu sou escravo do meu remédio. Então, vamos tentar aí ter uma vida boa, para que a gente tenha um passado, para que a gente pudesse pelo menos se orgulhar, né, gente? Se orgulhar do passado. Porque tem passado tenebroso. Tem passado aí que é bom nem se quer lembrar. Então, vamos pelo menos catar as coisinhas boas, porque com certeza tem, gente. Todos nós temos. Nessa vida tem o lado ruim e o lado bom. Então, nós também temos os lados bons e um pouquinho do ruim e um tantão do bom, mas a gente tem que ter. Então, gente, ó, reviver o passado é sofrer 2 vezes. Então, não vamos reviver as coisas ruins, vamos reviver as coisas boas para a gente sorrir, não chorar. Gente, gostaria de agradecer a todos que estão me acompanhando. Peço que vocês trazem mais gente aqui para o meu canal. Pede para se inscrever, dá meu likezinho lá, compartilhe bastante meu canal com seus amigos. Por hoje eu fico. Ontem não deu para vir, ontem eu dei uma limpeza aqui na minha casa, ontem eu resolvi dar uma lavada, a Cinderela ontem deu uma limpeza na casa, e aquilo ali me pegou muito tempo. Vocês sabem que a casa é grande, então pega muito tempo. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser. E com certeza Ele quer. Beijo, beijo.